Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre intertextualidade, né, em língua portuguesa. Aí está na página 577 da apostila de vocês. A Nossa, estou com a língua enrolada hoje. A intertextualidade, nós vivemos uma era na qual os textos a cada dia se multiplicam e se intercruzam, o que faz com que alguns textos estabeleçam uma relação de conteúdo. Dessa maneira, a intertextualidade é um princípio de textualização, né, responsável pelo diálogo entre os textos, isso é, a relação de um texto com um outro previamente existente. Né? Então, vai ser a relação de um texto com um outro. Em resumo, a Nossa, está enrolada a língua hoje. Intertextualidade trata da soma de nossas leituras, observações e audições. Os textos, as conversas que ouvimos, os filmes, as peças de teatro e as manifestações artísticas com as quais temos contato armazenam-se em nosso espírito. Outras vezes, ao lermos um texto, lembramos-nos de outro com o qual julgamos que ele mantém uma estreita relação, né? uma semelhança. A essas relações, citações, paródias e outras afinidades chamamos então de intertextualidade. A intertextualidade é o nome dado à relação que é feita quando um texto é citado de outro texto que já existe. Este fenômeno se trata do diálogo de um texto com um ou mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Isso quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. Entende-se aqui como texto qualquer tipo de gêneros textuais, pinturas, cartoon, charge, poesia, poema, publicidade, livro, novela, filme, etc. A intertextualidade acontecerá quando um determinado texto fizer referência a outro, ou a situação e ou acontecimento pré-existente. Essa referência pode ser implícita ou explícita. Tá? Então, a intertextualidade, um texto vai fazer referência a outro. A intertextualidade explícita, ela é clara e fácil de ser identificada pelo leitor. Né? Então, já está dizendo que está explícito. Estabelece uma relação direta com o texto original. São encontrados facilmente elementos dos do texto fonte. Não é necessário esforço ou dedução do leitor e não exige conhecimento prévio do conteúdo. Já a implícita, ela é difícil de ser identificada pelo leitor. Estabelece uma relação indireta com o texto base, não é fácil encontrar elementos do texto fonte, é necessário dedução, análise e atenção do leitor, e exige conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Há várias maneiras de usar a intertextualidade. Os mais utilizados são paródia, paráfrase, epígrafe, tradução, alusão, citação e crossover. A paródia é um tipo de intertextualidade usada com o objetivo de retorcer o texto original através da ironia ou da crítica. Contudo, o texto-fonte não sofre alteração na sua estrutura. A paródia irá modificar apenas o conteúdo. Tá? Então, vocês vão ver a diferença do texto original com o texto paródia, que vai ser
vai ser relacionado com o original. É uma estrutura do texto base, a estrutura do texto base ela é mantida, mas o conteúdo recebe uma nova roupagem, entre aspas. Normalmente, paródias são usadas em programas humorísticos, músicas e cinema. Tá? Nós temos aqui, como exemplo de paródia, a Mona Lisa, né, original, né? E como paródia, nós temos aqui a Mônica, né, a personagem Mônica, vestida, né, com a roupa da Mona Lisa, tá? Então isso seria uma paródia. Eu tenho o texto original, eu crio uma paródia no sentido humorístico, né, referente ao original. A paráfrase. A paráfrase ocorre quando um texto é reproduzido com as próprias palavras daquele que está reproduzindo. Ou seja, as ideias do texto original são mantidas, mas é contada de outra forma. Na paráfrase, o objetivo é reafirmar as ideias do texto-fonte, mas escrevendo com um estilo diferente. Reafirmo, então, a ideia do texto-fonte, mas escrevo um estilo diferente. A estrutura e o conteúdo são mantidos, mas recontando de forma diferente. Né? Eu tenho como exemplo a canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Sendo contada em outra forma, né? Por Carlos Drummond de Andrade em Europa, França e Bahia. Então, na canção do Exílio, digo: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Já Carlos Drummond de Andrade diz: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido da minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse é uma paráfrase. A epígrafe. Epígrafe é um tipo de intertextualidade usado quando um determinado texto quer introduzir o tema que será discutido. Ou seja, a epígrafe serve para dar apoio a um tema e normalmente são utilizados em artigos científicos, monografias, etc. Na epígrafe ocorre o uso de frases, trechos, provérbios e ditados que são retratados com um vínculo com o texto. Tá? Então, a epígrafe a gente vai usar quando a gente quer introduzir o tema que vai ser discutido. Né? E normalmente é usado, então, provérbios, ditados, né? E a gente encontra muito em monografias e artigos científicos, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui, né? Eu tenho, logo aqui abaixo, né? Escrever é uma arte do ser humano, pensar também é a arte do ser humano, né? Então, a epígrafe, ele dá início ao assunto do texto. Tradução. Tradução, um dos mais conhecidos, mas que muitos não sabem, que é o tipo de intertextualidade encontrado muito em dublagens e traduções de livros. Tradução é o ato de traduzir, passar um texto de uma língua para outra, contudo pode acontecer de não ser uma tradução literal, pois o tradutor faz uma interpretação. Quando o tradutor pega um texto para traduzir, ele interpreta aquele texto e depois o transcreve no idioma desejado. Então, com a tradução, às vezes pode vir interpretação do tradutor. Né? Então, veja, eu tenho aqui Shalom, né? E eu tenho a tradução do lá. Né? Tell me something, girl. Me diga uma coisa, garota. Are you happy in this moment, world? Você está feliz nesse mundo moderno? Or do you need more? Ou você precisa de mais? Is there something else you are searching for? Existe algo mais que você está procurando? I'm failing, estou caindo.
In all the good times, em todos os bons momentos, I find myself longing for change. Eu me vejo almejando uma mudança. And in the bad times, I fear myself. Nos momentos ruins, eu tenho medo de mim mesma. Tell me something more. Diga alguma coisa. Aren't you tired of trying to fill that void? Você não está cansado de tentar preencher este vazio? Or do you need more? Ou você precisa de mais? It's hard keeping it so hardcore. Não é difícil manter toda essa energia? Então seria a tradução. A intertextualidade no sentido de citação. Citação é quando a transcrição literal de um texto, ou seja, é pegar aquele texto e copiar para outro. Então, importante que tem que conter a indicação do autor original e estar entre as aspas. Mas por que a gente faz isso? Acontece que, se não seguir essas regras, é considerado que um plágio, né? E a gente sabe que plágio ele é uma questão de um processo na justiça, né? É pegar algo que pertence a outra pessoa e usar como se fosse seu. Então, a citação é bem comum nos textos acadêmicos, como dissertações e monografias também. Além disso, o plágio é uma falta grave no mundo acadêmico, né? Então, quando a gente vai usar esse tipo de citação, a gente usa entre aspas para que não ocorra o plágio. Por exemplo, do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprime, né? Eu vejo, tem uma citação, essa citação está entre parênteses, né? E ainda eu tenho o autor, Bertolt Brecht. A alusão é quando um texto faz referência a uma determinada obra, personagem ou situação que já foram retratados em outros textos. Exemplo, este é um presente de grego, né? Então, estou fazendo uma citação, uma referência a uma obra, né? Este é um presente de grego. A expressão traz alusão ao quê? Ao cavalo de madeira, repleto de soldados escondidos, né? Que os gregos enviaram aos troianos como se fosse um presente por ocasião da guerra de Troia. Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Essa expressão também reporta ao presente que os troianos receberam. Refere-se a um malware que entra no seu computador através de um download, mas esconde vírus maléficos a seu sistema. Tá? Então, seria a alusão, né? A referência a uma determinada obra, personagem ou situação que foram retratados em outros textos. E por último, nós temos o crossover, né? Ainda pouco conhecido como um tipo de intertextualidade, mas bastante usado em produções cinematográficas e séries. Crossover é quando um personagem pertence a um universo fictício e aparece em outro universo pertencente a outro personagem, ou seja, é o encontro entre personagens que pertencem a produções fictícias distintas. Por exemplo, quando em uma cena do filme One Half, quebrando a internet, aparecem todas as princesas do Disney. A intertextualidade é um dos assuntos que costuma cair em questões de prova de vestibular e em concursos, né? Então, estudar os tipos de intertextualidade é o primeiro passo. O segundo, e se não for o mais importante, ele é o conhecimento, né? Porque a intertextualidade está muito ligada no conhecimento do mundo, né? Ou seja, para que seja identificado esse fenômeno, é necessário que o contexto e o conteúdo usado seja conhecimento em comum, né, entre o leitor e o produtor.
Por isso, uma dica, mantenha-se sempre informado dos acontecimentos, né? Leia revistas e jornais, procure sites informativos na internet, assista telejornais e leia a mesma notícia em vários veículos comunicacionais, né? Comunicativos. É isso aí. Amanhã a gente está de volta. Tchau. Tchau.